Não vamos gastar mais tempo, não. Eu queria começar com um versículo aqui. Hoje nós vamos ter a participação, a ajuda, né, da Fabiane e da Aninha nesse livro. Elas prepararam alguma coisa e foi muito bom. E eu quero deixar aberto aqui, se você... Nós ainda temos os outros profetas, né, Jeremias, Ezequiel, etc. Se você quiser, né, estudar, apresentar alguma coisa pequena, uns 10 minutos, mais ou menos, 15, você fica à vontade. É muito bom que todos nós participemos, certo? Eu queria ler um versículo lá, dois versículos, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Nós estamos começando hoje com os livros proféticos, então queria entrar um pouquinho nessa parte, né? Se bem que alguns estudiosos falam que o Antigo Testamento é todo profético, mas, de qualquer forma, mais especificamente, a partir de Isaías, começam os livros proféticos. Então, lá em 2 Pedro 1, 20, 21, está escrito assim: sabendo primeiramente isto, olha bem, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, o que significa, ou interpretação, né? Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos ou impelidos pelo Espírito Santo. Então, com essa introdução, então nós vamos orar e começar, então, nosso estudo. Senhor, nós queremos te louvar pelo privilégio, Senhor, de estarmos na tua presença nesta manhã, Senhor. O Senhor é um Deus grande, maravilhoso, criador de todas as coisas, dos céus e da terra, e nós temos essa liberdade, ó Deus. E a tua palavra, Senhor, está aberta hoje diante de nós. Em nome de Jesus, eu posso se revelar através dessa palavra, Senhor. Revela os nossos corações, leva as nossas mentes cativas a ti, Senhor, e cumpre o teu propósito no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de apresentar, que a Joyce vai passar aí dois slidezinhos, e depois a Aninha vai passar o dela. Bom dia para todo mundo que entrou depois, né? Então, antes desse slide, o Joyce, volta para o primeiro lá, por favor. Isso. Então, nós vamos estudar o livro de Isaías. Isaías é o profeta da fé. E a gente vê Jesus nesse livro como servo sofredor. Fala muito de Jesus nesse livro. É muito maravilhoso. Aí o próximo slide. Essa introdução, nós já lemos o 2 Pedro, né? Vimos as profecias. E eu gostaria só de falar isso com vocês. Olha, na Bíblia, há aproximadamente 1.817 profecias dentro de 600 assuntos principais. Os assuntos são divididos nesses 600 assuntos principais e existem, então, 1.817 profecias dentro desses assuntos. Agora, presta atenção, apenas 20 profecias não foram cumpridas. Todas as outras foram cumpridas literalmente. Então, isso aí é para a gente ver que a palavra de Deus é verdadeira e que nenhuma profecia é dada sem ser da vontade de Deus. É isso que nós acabamos de ler. 27% da palavra de Deus é profética. E no livro de Isaías, 59% do livro, quer dizer, mais da metade, é profético. Então, eu gostaria só de dar essa introdução e eu vou passar para a Aninha vai passar uns slides também de alguns versículos que ela separou, onde é cumprido, né? Os versículos de Isaías que são cumpridos, né? São profecias que já foram cumpridas. Está com você, Aninha. Então, como a vovó falou, eu vou falar de algumas das profecias em Isaías que se cumpriram.
A primeira que eu separei é em Isaías 45:1, que fala que os portões da Babilônia se abrirão para Ciro. Fala assim: isto é, o que o Senhor diz ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu tomo para subjugar as nações antes dele e para despojar reis de suas armaduras, para abrir portas diante dele, para que as portas não sejam fechadas. Então, na passagem, o profeta diz que Deus abriria as portas da Babilônia para Ciro e seu exército. Apesar das inúmeras defesas da Babilônia, com paredes muito espessas e altas, com 250 torres de vigia, Ciro conseguiu entrar na cidade e conquistá-la. Ciro, junto de suas tropas, conseguiram desviar o fluxo do rio Eufrates e marchar seu exército pelo leito do rio, entrando na cidade. Outra que eu peguei está em Isaías 7,14, que fala: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. E as palavras de Isaías se cumpriram 742 anos depois, em Mateus 1, do 20 ao 23, que fala: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Aí também tem essa, que é em Isaías 8. Vovó, a senhora pode me interromper, viu? Aí também tem essa em Isaías 8,14, que fala: ele será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Que o cumprimento está em Romanos 9, 31 e 33, que fala: mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Elas tropeçaram na pedra do tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aí também tem outra, que é em Isaías 13:19, que fala que o reino da Babilônia será permanentemente derrubado. Então ele fala: Babilônia, a joia dos reinos, a glória do orgulho dos babilônios, será derrubada por Deus como Sodoma e Gomorra. Isaías fala que a Babilônia seria derrotada permanentemente. A história confirma que após a destruição da Babilônia por Ciro, em 539 a.C., nunca mais subiu ao poder como um império. Antes de Ciro, a Babilônia tinha sido derrotada pelo Império Assírio, mas conseguiu se recuperar. Em Isaías 28:16, ele fala: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. E o cumprimento disso é em 1 Pedro 2, do 6 ao 8, e 1 Coríntios 3:11. Então, em 1 Pedro 2, 6 a 8, fala assim: por isso, também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e a rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram destinados. Em 1 Coríntios 3:11 fala: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em Isaías 35:5 e 6 fala: se abrirão os olhos dos cegos. E aí o cumprimento é em Mateus 11:5. Tem muitos que são em Mateus. Que fala: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Aí tem também Isaías 22:22, que fala: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. E aí o cumprimento foi em Apocalipse 3:7 e Lucas 1:31 a 33. Então, Apocalipse 3:7 fala: ao anjo da igreja em Filadélfia, escrevo: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. E em Lucas 1:31 a 33 fala: e eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e pôr-lhes ao nome de Jesus. E este será grande, e será chamado de Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi,
seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aí, em Isaías 53:5, fala: pelas suas pisaduras somos sarados. E eu cumprimento em 1 Pedro 2, de 24 a 25. Fala: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que os mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. Em Isaías 53:9 também tem: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. E o cumprimento é em Mateus 27:56, 60, e fala: e vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomado o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do seu sepulcro, retirou-se. E em Isaías 25:8 tem: tragará a morte para sempre. Cumprimento. Lucas 24:1, Lucas 24 e 1 Coríntios 15:54. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com ela. E em 1 Coríntios: e quando isso é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade. Então, cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E aí, por último... não, esse foi o último. É isso. Muito bom, Aninha, obrigada, viu? Então, a gente viu a quantidade de versículos, tem muitos, né? Até a Aninha falou que você ia colocar mais, eu falei com ela que era suficiente. Mas são muitas profecias ali, Isaías, que foram cumpridas, né? Cumpridas literalmente. A palavra de Deus realmente ela é confiável e ela realmente é a palavra de Deus, né? Então, queridos, agora a Fabiane ela vai nos ajudar, ela vai dar uma introdução no livro de Isaías, né? E vou passar a palavra para ela agora. E depois dela, então, a gente vai fazer um fechamento. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Todo mundo. Privilégio a gente estar aqui junto. Dona Raquel, muito obrigada pela oportunidade. Comentei com a senhora que foi um tempo de muito aprendizado, de muita tarefa, e vamos aqui apresentar, gente. Aqui é um panorama mesmo do livro, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. A internet está meio ruim, mas vamos lá. A gente viu, então, aqui no Antigo Testamento, que nós temos aí 39 livros, dos quais a gente já viu 16, né? De Gênesis a Esther, e então agora a gente está entrando aí nos profetas. E aí, então, a gente tem essa divisão, que é muito conhecida, que é chamada dos profetas maiores e dos profetas menores. Então, a gente está começando por Isaías, que é falado dos profetas maiores. E aí, falando, a dona Raquel já falou um pouco, né, sobre a questão das profecias e tudo. Então, um profeta é aquele que fala deixa eu arrumar minha tela aqui, que está cortando. É aquele que fala da parte de Deus ao homem. Então, a gente tem aqui de uma parte cronológica onde que ficou cada profeta dentro da história. Então, a gente tem aqui que Isaías a gente encontra nesse período de 739 a 685 a.C. E aí, só dando uma recapitulada na parte histórica que a gente já viu, a gente tem lá a parte da conquista da terra de Canaã, a gente tem a parte do governo dos juízes, que durou 400 anos, a gente tem os reinos aí, Saul, Davi e Salomão, né, que foram 120 anos, e aí, então, a gente tem a divisão dos reinos, entre o reino norte e o reino sul, e aí, então, a gente entra nessa parte específica, onde entra Isaías também, que é o reino do norte, que foi levado cativo pelos assírios em 722, e aí depois a gente tem o cativeiro da Babilônia também, que é o reino do sul.
E aí, após 70 anos desse cativeiro, a gente tem, então, o pós-exílio, que é a volta para Jerusalém. Específico sobre o livro de Isaías, é o maior livro dos profetas, a gente tem, são 66 capítulos, e eles são divididos em 3 partes. A primeira parte, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 39, ela é a época do profeta, é o século 8 a.C., e ele é também chamado, essa primeira parte, de primeiro Isaías ou proto. É um período dos reis de Jerusalém, onde Isaías vai falar sobre as circunstâncias do povo, sobre as exortações de Deus para aquele povo. Do capítulo 40 ao capítulo 55 é um período do exílio babilônico. Ela também é chamada de segundo Isaías ou Deutero. É um período do cativeiro, né, babilônico, com essas mensagens, então, agora de consolo e esperança, a salvação pelo Messias, e também já apresenta a parte do sacrifício de Jesus. Do capítulo 56 a 66 é o terceiro, então, é o período pós-exílico, e é também chamado de terceiro Isaías ou Trito. É o período do retorno do cativeiro para Jerusalém e também já dá as evidências da vinda do reino de Cristo. E essas divisões, pessoal, é importante a gente saber que elas seguem, né, motivos assim, tanto da ordem histórica quanto literária. Tem alguns arquétipos literários muito interessantes, e também a parte teológica, que é onde vão aparecer os outros pontos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Para a gente contextualizar, e aí eu vou pedir para alguém já ficar atento aí na tela, que do lado direito tem 2 versículos, e aí para a gente abrir para alguém poder ler para a gente também. Mas sobre os contextos, quando a gente fala da parte histórica, econômica, social e religiosa, a gente tem aqui do canto esquerdo os 5 principais reis e as suas específicas, os seus específicos períodos de vivência, e foi um momento, gente, de grande desenvolvimento econômico e de muita prosperidade. E, assim, o distanciamento do povo para com Deus diante desse período. E também, além junto com todo esse grande desenvolvimento, um momento de grandes injustiças sociais, de muita exploração dos pequenos, dos povos, de muita corrupção e também de muita idolatria. Então, quando a gente pensa assim, essa figura que eu trouxe para vocês é Isaías falando tanto de um lado do julgamento dos povos, ou seja, né, a mensagem de Isaías, ela tem tanto a parte do julgamento dos povos, da rebelião de Israel, que vai ter um custo, que vai ter a entrada, então, dos reinos assírios e da Babilônia, e também um período de esperança. Então, Isaías ali, ele viveu na metade do período do reino de Israel, falando da parte de Deus a esses reinos, né, de Israel e de Judá, e falando que a rebelião do povo teria um custo. E Deus usaria os grandes impérios assírios e babilônicos para julgar Jerusalém. Então, ele enviaria essa mensagem de julgamento, ela também traz uma mensagem de esperança, né? Que Isaías sabia que Deus era fiel e cumpriria todas as suas promessas da aliança, que eram, que a gente pode ver aqui em 2 Samuel 7, que enviaria um rei da linhagem de Davi, e também lá em Êxodo 19, que fala que iria liderar Israel à obediência a todas as leis feitas no Monte Sinai. Então, se alguém puder ler aqui para a gente, tem 2 versículos aqui do cantinho direito. É tudo Isaías, Roberto? É Isaías, aí para entrar. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Mas Isaías 1,16, o meu fala assim, lava-se, limpem-se, renovam suas más obras, se for Isaías. Isso, e o de baixo aqui, que é o 5,18. Ai daqueles que juntam casa com casa e emendam campo a campo, até que não sobre mais espaço e sejam os únicos a habitarem no meio do país. Então, assim, um pouquinho das falas de Isaías, dessa mensagem de julgamento. Então, quando a gente fala sobre Isaías, agora específico, né, ele foi filho de Amós, que não é o profeta Amós, ele nasceu por volta de 765 a.C. e ele viveu nas cortes, né, ali do reino de Judá. O seu nome significa o Senhor é salvação. Isaías, ele foi casado e a história fala que ele tinha 2 filhos também.
um homem muito influente, de elevada posição social, dotado de autoridade, ele tinha livre acesso às cortes, interferia em questões do Estado e se relacionava com os sacerdotes. E aí, no capítulo 6, é um capítulo, né, muito conhecido, tem o chamamento de Isaías, tem ali onde Deus se encontra com Isaías e fala com ele. Alguém pode ler para a gente o texto? É Isaías 6, do 1 ao 8, mas está projetado aqui na tela também. No ano em que o rei Urias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, aos batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso, obrigada, Cá. Então, assim, gente, uma das coisas muito interessantes que tem nessa parte, né, do chamamento de Isaías, está aqui no cantinho da direita também, onde esse texto, ele traz para a gente esses aspectos específicos. Então, nós tínhamos um tempo específico, que é importante a gente entender que, apesar de ser um tempo específico aqui dentro do reinado, isso tudo fazia parte do plano do Senhor, né, do plano de Deus para todo o povo dele. Então, assim, Isaías estava ali naquele tempo, mas tudo isso faz parte do tempo maior do Senhor. Então, tem específico, mas tudo isso faz parte da história grandiosa de Deus para o povo dele. Também há uma parte de proclamação. Então, proclamavam uns aos outros, então, do trono de Deus, dizendo santo, santo e santo. E a partir disso, há então uma constatação de Isaías: ai de mim, ele fala, né? Meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Eu me encontrei com o Senhor, estou diante do trono dele, estou perdido, porque eu sou impuro, eu sou pecador e eu sou de impuro, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Mas aí, então, ao mesmo tempo, vem a purificação do Senhor, que toca os lábios de Isaías e purifica ele, fala: não se preocupe, que isso, tudo isso vai ser removido da sua vida, o pecado será perdoado e a culpa será removida. E aí, então, vem a convocação do Senhor para Isaías, que se dispõe, né, a fazer, então, a obra de Deus. Então, a gente entra, após essa grande visão de Isaías, Deus o comissiona, né, o chama para uma difícil tarefa, que é de continuar anunciando, né, esses julgamentos vindouros para o povo de Israel. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aqui nessa figurinha, no meio da tela aqui, que após essa visão, né, Isaías continua com as suas falas ao povo, mas o povo endurece o coração. Mas Isaías, ele permanece firme, confiando em Deus, sabendo que Deus iria continuar fazendo o que ele tinha prometido. E aí, então, a gente tem uma representatividade ao longo dos outros capítulos muito interessante, que fala que Israel, ela vai ser cortada como uma árvore e vai ser deixada como um tronco no campo, e esse tronco, ele vai ser chamuscado, ele vai ser queimado, e após isso vai nascer uma semente, que será santa e que vai sobreviver a tudo isso como um pequeno sinal de esperança ao povo, uma semente santa. E aí, a gente tem, então, um período em que Isaías começa a avisar o rei Acás, estava na época de Acás, que o império da Síria, que vai cortar essa árvore de Israel, e que vai, então,
especificar essa parte que ao longo dos próximos capítulos. Alguém pode ler aqui para a gente o versículo 13 de Isaías 6, 3? Está aqui na tela também. Ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Obrigada, Vanessa. Então, a gente tem a parte do julgamento e esperança para Jerusalém, a visão do julgamento acusando os líderes de rebelião, de idolatria, de injustiça. Então, essa é a Jerusalém antiga. E Deus vai julgar a cidade enviando povos para conquistar Israel. Então, Deus manda, né, os povos assíricos e depois babilônicos para conquistar Israel como o julgamento de tudo isso. E Isaías fala sobre isso como um fogo purificador, que queima tudo que é inútil em Jerusalém, a fim de criar uma nova cidade, uma nova Jerusalém, que se arrependeu e se voltou para Deus. E aí é chamado de nova era de justiça, de paz para todas as nações. Isso vai ser falado ao longo de todo o livro, de todo o restante do livro, e ao longo dos outros capítulos, Isaías vai pincelando alguns detalhes sobre essa nova Jerusalém. E aí, alguém lê aqui para a gente a parte do capítulo 1 que fala dessa Jerusalém antiga também, para a gente ver um pouquinho. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela, que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela. Mas agora, homicidas. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Obrigada, Joyce. Então, um pouquinho resumindo, né, do capítulo 1, do que é essa palavra de julgamento que Isaías traz aí para essa Jerusalém antiga. E aí, finalizando essa parte histórica, a gente tem dos capítulos 28 ao capítulo 39, essa ascensão que é pelo rei Ezequias e também a queda de Jerusalém pela Babilônia, iniciando aí um período de exílio. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na figura, Isaías, ele fala ao povo, ainda atenta, porque o rei ele faz uma aliança com o Egito atrás do poder militar deles. Então, tem uma acusação dos líderes de Jerusalém. E aí o rei se prostra, clama ao Senhor e o Senhor livra eles. Mas aí, ao mesmo tempo, Ezequias vai e faz um acordo com a Babilônia. Alguém lê aqui para a gente esse primeiro versículo que está em negrito aqui do canto esquerdo. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesourarão teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Isso, então essa parte de Ezequias, né? Isaías fala para Ezequias, olha, escuta o Senhor. Os babilônicos, eles vão vir e tudo quanto houver na nossa casa, até os dias vai ser levado, tudo isso eles vão levar. E aí Ezequias não dá ouvido e a Babilônia ataca, né? A gente também tem essa ilustração lá em 2 Reis, do capítulo 24 a 25, e aí então dá início ao período do exílio, né? Quando a gente pensa nesse sentido, Isaías já entra, assim, nesse período do pós-exílico, falando, então, já da restauração do povo, falando sobre as maravilhas que aconteceriam a partir do arrependimento do povo, e chamando essa nova realidade de novos céus e nova terra. Isso está lá no capítulo 66 e 65. A gente não vai abrir muitos detalhes, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E essa promessa que Isaías trata, né, de novos céus e nova terra, ela inaugura o ministério terreno de Cristo, que vai atravessar essa história da igreja, e vai encontrar o seu cumprimento pleno no retorno do Senhor Jesus Cristo,
que também está falando lá em 2 Coríntios, fala em Gálatas, fala em Tiago e fala em Apocalipse. Eu deixei as referências aqui, caso alguém queira ver depois, porque não vai dar muito tempo da gente aprofundar nela agora. E aí, a gente continuando nesse sentido, então, da restauração do povo, no livro a gente encontra, ao mesmo tempo, esse contraste, né? Da impotência e da impureza de Judá. Isaías vai também destacar grandes características de Deus. Então, a gente tem, por exemplo, uma curiosidade que a expressão Senhor dos Exércitos, ela é mais de 60 vezes trazida no livro. Deus é chamado o Senhor dos Exércitos, é uma expressão que enfatiza a sua onipotência. Alguém lê para a gente? Está aqui no meio do slide, aqui, o versículo de Isaías 44:6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, o único, né? O meu está tampado aqui, a Deus. Desculpa, a figura está em cima da palavra aqui. O Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Tia Raquel, aqui corta mesmo um pouquinho da tela, eu tirei o meu. Então fala, né? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Então, além disso, a gente vê também a expressão o Santo de Israel. É um termo usado mais em Isaías do que todos os outros livros da Bíblia. E frisa aqui para a gente uma importância muito grande para a nossa vida cristã, que é a separação absoluta de Deus e do pecado. Alguém lê aqui para a gente? Está em Isaías 12, versículo 6, aqui no meio do slide também. Luta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Obrigada, Dani. E aí, gente, além de atentar, né, a nação contra o pecado, a desobediência e a falta de fé em Deus, Isaías ele anuncia a vinda de um descendente de Davi e fala dessa época de prosperidade e de paz para o mundo todo, no nascimento do reino do príncipe da paz. E aí ele já começa a anunciar a vinda de Cristo. E a gente tem esse versículo muito conhecido, né? Alguém pode ler para a gente? É Isaías 9, versículo 6, e está aqui no slide também. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Obrigada, dona Raquel. E aí, assim como a dona Raquel já falou no começo, né, Isaías vai falar desse servo sofredor que traria justiça às nações, que restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios, né, no sentido de prover a salvação deles, que expiaria o pecado do seu povo e finalmente ressuscitaria dos mortos. A gente vai ter, né, essa fala sobre o servo sofredor em Isaías 42, 49, 52 e 53, que é muito conhecido da gente. E aí, falando sobre Cristo, eu trouxe aqui só exemplificando, não vai dar tempo da gente abrir muito, sobre as profecias de Cristo, séculos antes de Jesus nascer, Isaías já profetizava o que o Messias iria pregar na região do Jordão, Galileia, nas nações. E Jesus viajou por toda a Galileia pregando e ensinando as boas novas. E assim ele cumpre a profecia de Isaías do capítulo 9. Então é só uma ilustração, se alguém quiser ver um pouco depois também, dessa parte específica sobre Jesus no período da Galileia. E também uma parte importante da gente saber sobre o livro, Isaías ele é o livro mais citado no Novo Testamento. Então, eu deixei aqui algumas referências, se alguém quiser aprofundar depois, né, da comparação de onde que está o texto de Isaías e onde que está o texto no Novo Testamento. Eu deixei em negrito aqui a parte que fala da missão de Jesus Cristo, que é o capítulo 61,
que a gente vai ver ele, que também é reforçado lá em Lucas 4, quando Cristo lê essa passagem também, quando ele está junto dos povos. Falando sobre isso, né, eu finalizo aqui com esse slide, essa parte de Isaías 61, que é reforçada em Lucas 4, ela é muito importante para a gente, né? Então, uma vez que o Cristo, o sofredor, o servo sofredor, ele vem, e lá no capítulo 53 fala sobre as pisaduras de Cristo, que nele nós fomos sarados, nós fomos libertos, nós fomos limpos, que não há nada que Cristo não fez e não possa fazer por nós, porque ele já fez na cruz todas as coisas, né? E aí o capítulo 61 vem e traz para a gente, intitulado O Ano da Bondade do Senhor. Alguém pode ler para a gente? O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram e dar a todos os que andam tristes em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, e um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Obrigada, Joyce. Eu acho que, assim, particularmente, esse é um dos grandes pilares que eu entendo, né, da nossa vida cristã, que eu entendo da nossa conversão e do nosso caminhar com Cristo, né? Como eu comentei, Cristo, ele já fez, o capítulo 53 fala, né, que ele já levou sobre si. Ele já fez, ele já pagou o preço que tinha que ser feito para a nossa libertação, para que nós possamos ter uma vida nova em Cristo, já foi feito lá na cruz. E aí o capítulo 61, ele vem e fala, pois eu já revesti vocês do Espírito Santo. E o Espírito Santo do Senhor já está sobre vocês para cumprirmos esse chamamento também, para cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é o que ele descreve aqui nessa parte do capítulo. Ele fala mais coisas da dupla honra, ele fala outros pontos também, mas eu quis frisar aqui para a gente. E, assim, igual eu comentei, né, particularmente é um dos pilares que a gente tem na nossa vida cristã, porque uma vez que a gente entende que o Espírito do Senhor está sobre nós e que Cristo já fez, já pagou o preço, nós somos, então, através, né, do conhecimento da palavra, através da vivência com Cristo, através daquilo que Cristo vai fazendo e vai nos moldando, nos purificando, nos libertando e vai nos fazendo com vestes novas, ele também quer que a gente espalhe isso, porque ele já nos ungiu, ele já nos escolheu, ele já nos separou para a gente trazer essas boas novas, né? Para curarmos os enfermos, para trazermos... Meu Deus, a Laurinha está querendo conversar aqui também, para anunciar a liberdade, para trazer, né, libertação aos prisioneiros, para trazer vestes de louvor. E eu deixei aqui para vocês também só uma sugestão de alguns louvores que a gente conhece bastante na nossa comunidade, de alguns cantores específicos que falam sobre o livro de Isaías, que vão falar sobre, né, essa passagem de 61, que vai falar sobre 53, que vai falar sobre o capítulo 9, só algumas menções, caso alguém queira ver depois, e aí eu finalizo por aqui, dona Raquel. Eu vou... Tá bom. Muito obrigada, Fabi, muito bom, viu? Deus te abençoe. Depois coloque isso aí lá no grupo, para o pessoal poder... mandar. Viu? Aí, Joyce, se você puder colocar os slides. Então, nós vamos fazer só um fechamento aqui, queridos. Nós já passamos por esse, pelo segundo, pelo terceiro, a Fabiane já falou também. Pode ir para o quarto, por favor. Nós já falamos, pode ir para o outro. Isso aqui a gente viu também. Isaías, ele era, além dele ser um profeta, ele era um sinal para o povo de Israel, né? E agora a divisão, tem várias divisões, a Fabiane apresentou uma muito boa, e tem essa divisão também
que é a primeira parte, de 1 a 35, que é profético, o capítulo 36 a 39, que fala aquela parte histórica que a Fabiane já falou, e 40 a 66, que é profético messiânico. Pode passar a outra, Joyce, por favor. Eu gostaria... Aqui vai falar sobre cada parte. Essa primeira parte é uma parte difícil, muito difícil, porque tem várias profecias e não estão em ordem cronológica. Tem a visão, a visão do trono, que a Fabiane já falou, ele teve consciência do pecado. Sempre, queridos, que nós encontramos com o Senhor, nós reconhecemos o nosso pecado, né? É a primeira coisa que a gente reconhece. E aí, a Fabiane já falou sobre todas essas coisas. Pode passar a outra, Joyce, por favor. Essa parte histórica também a Fabiane falou já de uma maneira muito importante. A gente viu que a gente aprende essa lição, que quando a gente humilha diante de Deus, a gente é exaltado. Mas quando o orgulho, ele precede a ruína, porque Ezequias, no final da vida dele, ele mostrou os tesouros dele, etc. E realmente Deus falou com ele, olha, por causa disso, a Babilônia vai entrar aqui, vai roubar todas essas coisas, né? E a terceira parte que eu gostaria de enfatizar, essa terceira parte, que é do 40 ao 66, tem essas 3 partes que é dividida, cada parte dessa você pode ver a libertação. Isaías 40, 48, sempre termina, não há paz para os perversos. Então, essa porção do capítulo 40 ao 66, ela é dividida em 3 partes, que é a libertação, depois o libertador, e depois os libertos, né? A Fabiane também falou bem sobre isso, e depois vocês podem ver, nós não vamos abrir agora, mas depois vocês podem ver que cada parte dessa é terminada com essa frase, não há paz para os perversos. Isaías 40, versículo 48, se alguém já tiver aberto aí, se não, vou abrir aqui rapidinho, fala assim, olha, Isaías 40, 48. Mas está errado esse versículo aqui. É o capítulo 40 ao capítulo 48. Eu estou falando errado, exatamente. É no final, no final do 48, versículo 22, fala, não há paz alguma para os ímpios. Isso, exatamente. No 49 até o 57, lá no final do capítulo 57, também fala a mesma coisa. Alguém pode abrir aí. Versículo 21 fala, para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Isso. Então, a gente vê como que essas partes são separadas. E o último versículo, então, que Isaías termina, ele não fala exatamente essas palavras, mas ele fala sobre o que acontecerá com os ímpios, né? Que é no 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. E aí, então, o próximo slide, que é o que eu gostaria de focar, é uma divisão que existe naturalmente no livro de Isaías, que Isaías tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Então, Isaías é como se fosse, vamos dizer assim, um resumo da Bíblia está nesse livro de Isaías, e é muito importante a gente ter essa visão, porque Isaías tem 2 partes bem distintas, embora no início não houvesse a divisão de capítulos e versículos, mas, mesmo sem essa divisão, a gente vê que há 2 partes bem claras, divididas aí. Inclusive, muitos estudiosos acreditam que a segunda parte de Isaías não foi escrita por ele, porque tem aquela profecia de Ciro, nós já falamos sobre isso, e a invasão da Babilônia, mas é muito interessante a gente ver como o Senhor Jesus falou lá em João 12, alguém abre para nós, João 12, 37 e 38. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37 e 38. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Mas se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Continua. Exatamente. Então, isso aí está lá em Isaías 53:1. Então, é exatamente na segunda parte de Isaías.
Então, nós cremos realmente que Isaías escreveu todo esse livro, que o nosso Deus é poderoso para revelar aquilo que ele quiser para o seu profeta. A Fabiane já falou que o profeta é aquele que traz a palavra de Deus para o povo, né? E dentro dessa palavra não precisa ser só profecia, mas dentro dessa palavra há profecia também. Mas o profeta é aquele que fala a vontade de Deus para o povo. Então, foi isso que Isaías falou, então. Então, essas duas partes são muito importantes. Olha bem, do capítulo 1 até o capítulo 39, é como se fosse o Antigo Testamento, é exatamente os 39 livros. É falado muito da justiça de Deus, muito. Vocês vão reparar quando vocês lerem, que nessa parte é falar Deus é totalmente justo, a justiça de Deus, fala do castigo de Deus, mas Deus é tão misericordioso que tem muita promessa de bênção também dentro desse contexto aí, mas fala muito da justiça de Deus. A segunda parte, que é Isaías 40 ao capítulo 63, é como se fosse o Novo Testamento. Você pode abrir aí em Isaías 40 para você ver como que começa, que é exatamente como começa o Novo Testamento. Veja só. Começa assim: consolai, consolai o meu povo. Falar, começa de outra forma, é outra linguagem, é uma linguagem de amor, né? E aí, logo no versículo 3, já fala: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda. O que a gente lembra com esse versículo? Vocês lembram de quê? João Batista. Do João Batista, exatamente como começou o Novo Testamento. Olha como interessante. Os 39 livros, os 39 capítulos que correspondem aos 39 livros do Antigo Testamento, eles falam, é a lei, você ama a Deus, é claro que nós temos que amar a Deus, mas você ama a Deus, etc. e tal. Mas o Novo Testamento fala, Deus amou o mundo de tal maneira, né? E assim é essa segunda parte de Isaías. E aí, do capítulo, exatamente, os 27 livros do Novo Testamento estão inseridos em Isaías 40 a 66. Tanto que, como a Fabiane falou, termina com novos céus e nova terra, exatamente o que está lá em Apocalipse. Fala da nova Jerusalém, é o que está lá em Apocalipse. Então, veja bem, Deus realmente é justo e santo. E acontece, queridos, que na justiça de Deus, por causa da justiça e da santidade dele, ele não poderia admitir o pecador, ele não admite o pecado. Só em Jesus nós podemos ser justificados. Então, alguém abre para mim esse versículo lá em Salmo 85, 10. É um versículo. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Olha bem. Só tem um lugar onde a justiça e a justiça e a misericórdia se beijam. E esse lugar é na cruz. Vocês lembram quando Jesus falou, foi a Vanessa, né, que leu aí, quando João fala, ele era cheio de graça e verdade. A graça é o amor de Deus. E a verdade, então, é a palavra de Deus. Jesus era cheio de graça e verdade, mas depois fala, encontraram-se a justiça e a paz, ou a justiça e a misericórdia. Onde a justiça e a misericórdia se beijam, se encontram, elas só podem ser encontradas em Jesus. Então, queridos, quando Jesus falou para aquela mulher pecadora que eles queriam apedrejar, quando ele falou para ela, olha, eu também te perdoo, vai e não peques mais. Quando Jesus falou aquilo, não era só porque Jesus era bonzinho, mas era porque ele iria pagar os pecados daquela mulher. Algo teria que ser feito. Então, por isso, Jesus podia falar com aquela mulher. Por isso que Deus pode falar conosco hoje, que ele perdoa o nosso pecado, que ele é o nosso Pai. Não porque ele é bonzinho, mas porque ele foi feito algo. E esse algo está lá no capítulo 53 de Isaías, que é um capítulo importantíssimo, talvez um dos mais importantes da Bíblia. É um capítulo que a gente deve ler, queridas, com muita reverência, com muita solenidade, com muita contrição, porque aqui fala do sofrimento do Senhor. Então, veja bem, o capítulo 53 de Isaías está exatamente no meio
desses capítulos, do 40 até o 66. Tem 13 capítulos antes e 13 capítulos depois. E esse capítulo 53, ele é um capítulo assim, maravilhoso. Eu sei que nós conhecemos muito, mas a gente precisa muito ler esse capítulo. Por quê? Porque ele fala do sofrimento do Messias, do sofrimento do servo de Deus, aquele que é o Criador de todas as coisas. Ele se humilhou e se encarnou e veio até aqui para poder pagar o nosso pecado, para que a justiça e a paz pudessem se beijar, para que nós pudéssemos hoje estar estudando essa palavra e que para que nós hoje pudéssemos chegar diante do trono de Deus com toda a ousadia. Veja bem, é importante a gente ver, lá no capítulo 53, fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós conhecemos bem esse capítulo, né? O Senhor Jesus Cristo, ele ficou 6 horas na cruz, crucificado. Nas 3 primeiras horas, ele sofreu na mão dos homens. Os homens escarneceram dele, cuspiram nele, fizeram tudo o que eles podiam fazer para mostrar de uma maneira horrorosa, né, a maldade do coração do homem e como o homem é contra a Deus. Então, gente, é uma coisa muito, muito triste ali o que foi feito, nós sabemos disso, tudo que eles fizeram com o Senhor Jesus. E aí, então, a partir do capítulo, a partir das 3 horas depois, o Senhor Jesus Cristo, ele sofre na mão de Deus. Foi o pior sofrimento, porque antes, vocês podem ver, depois vocês vão lá observar na crucificação de Jesus, antes, ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus vai falando, Pai, Pai, mas quando chega nas 3 últimas horas, ele não fala Pai, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Porque na metade aqui do 53, quando Deus envia aquelas trevas, porque até o universo se contorceu em dor pelo que eles estavam fazendo com o rei do universo. Então, tudo se escureceu, houve um terremoto, nós sabemos o que aconteceu. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, muitos sepulcros se abriram, então até todo o universo se moveu contra aquilo que estava acontecendo. Então, aqui fala o seguinte, olha, a partir do versículo 10, no capítulo 53, foi quando o Senhor, então, derrama a ira dele sobre o Senhor Jesus. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então, a gente vê que ao Senhor agradou moê-lo. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Por isso, queridos, quando a gente chega lá na grande tribulação, no final da grande tribulação, muitos irmãos creem que nós vamos passar pela tribulação, outros creem que a gente vai passar pela metade, outros creem que a gente não vai passar, mas, de qualquer forma, isso aí para nós, não é que não interessa, mas isso aí para nós, o nosso papel é estarmos prontos como aquelas virgens, né? Para ouvirmos a voz do noivo e entrarmos para as bodas do Cordeiro. Mas a última parte da grande, que é chamada grande tribulação, é a ira de Deus sendo derramada nessa terra. Nós não vamos passar por essa ira, porque o Senhor Jesus Cristo já passou por essa ira por nós, e nós estamos inseridos nele. Então, com certeza, essa última parte da tribulação, o povo de Deus, aqueles que creram no Senhor, não vão passar, porque essa ira já foi derramada sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, isso é um capítulo muito lindo, muito importante. Nós precisamos ler esse capítulo várias vezes, para que o Senhor realmente possa ganhar o nosso coração e que a gente possa saber o preço que foi pago por nós, por a gente ter essa paz hoje, por a gente ter a certeza que nós já passamos da morte para a vida, né? Foi algo tremendo, queridos. Dessa parte das trevas, aquilo que essa ira de Deus foi derramada sobre o Senhor Jesus, nós realmente não temos conhecimento, nós não temos ideia daquilo que pode ter acontecido, né?
quando isso aconteceu, quando os nossos pecados foram colocados sobre ele. E eu gostaria ainda de falar duas coisas. Uma é a seguinte, é que as profecias, elas giram em torno de 2 pontos focais. Isso é importante a gente saber. O primeiro ponto é sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E o segundo ponto é sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Todas as profecias giram em torno desses 2 pontos. Agora nós vamos começar a estudar algumas profecias. É claro que nós não vamos entrar minuciosamente nisso, vamos estudar só por cima, mas é importante algumas coisas estarem na nossa cabeça para a gente poder entender. Outra coisa também que eu gostaria que a gente lesse agora, que são 2 versículos muito lindos, é um lá em Isaías 45:8. Se alguém quiser ler para nós, e outra pessoa já abre em João 12:24, por favor. Destilai aos céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, Senhor, as criei. Isso, agora alguém abre para mim lá em João 12:24. Eu abri. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Isso. Olha bem a semelhança desses versículos. Deus fala assim, destilai aos céus dessas alturas e as nuvens chovam justiça. É a justiça de Deus. Agora veja, abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Veja bem, tá? A salvação e a justiça juntos. O Senhor Jesus, ele afirmou que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Esse grão de trigo é o Senhor Jesus Cristo. Ele caiu na terra e ele morreu. Então, é exatamente isso que está aqui, olha. Abra-se a terra e produza a salvação. E juntamente com ela brote a justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Lembra lá em 1 Coríntios 1:30, quando fala que ele é a nossa santificação, ele é a nossa justiça, ele é a nossa sabedoria, ele foi esse grão de trigo que caiu na terra e morreu para que desse muito fruto, que somos nós. E outra coisa importante também, queridos, que eu gostaria que a gente terminasse aqui é o seguinte: nós conhecemos na cruz, nós conhecemos o evangelho da salvação, mas nós precisamos também conhecer o evangelho do reino do Senhor Jesus, porque muitas vezes nós ficamos focados no evangelho da salvação. Nós somos salvos, glória a Deus, isso é uma coisa assim maravilhosa que traz paz, alegria ao nosso coração, que traz descanso ao nosso coração. Mas nós não podemos esquecer que tem o evangelho do reino, que é o evangelho que o Senhor Jesus Cristo reina na nossa vida. Quando o Senhor Jesus Cristo falou ali no Sermão do Monte, ele falou do evangelho do reino. Muitas vezes a gente não entende o livro de Mateus, porque o livro de Mateus é o evangelho do reino. O Senhor Jesus Cristo vem reinar. Então, por isso, queridos, que quando o Senhor Jesus, ele falou conosco que a gente precisa tomar a nossa cruz e segui-lo. Então, ele já morreu por nós, ele é o nosso Salvador, mas o que é tomar a nossa cruz? É fazer com que ele seja o nosso rei, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O Senhor Jesus Cristo uma vez falou que as raposas tinham seus covis e as andorinhas tinham seu ninho, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. O único lugar que o Senhor Jesus Cristo reclinou a sua cabeça foi na cruz. A única coisa que ele teve, que foi dele nesse mundo, foi a cruz. Nem o seu sepulcro pertencia a ele, onde ele foi enterrado. Ele foi desprezado e foi rejeitado desde quando nasceu. Ele não teve lugar para nascer. Ele nasceu na estrebaria, nós sabemos. Ele não teve nenhum lugar onde ele fosse bem-vindo, a não ser com seus discípulos, a não ser lá em Betânia, na casa de Maria e Marta.
ele foi rejeitado pelo mundo, ele foi rejeitado pela religião daquela época, que era o judaísmo, que foram aqueles que crucificaram o Senhor. Então, queridos, nós não podemos esquecer que existe realmente o evangelho da salvação, mas para nós também existe o evangelho do reino, que o Senhor é rei, e ele é rei na nossa vida, e que ele vem reinar, e nós iremos reinar com ele. E é por isso que muitas vezes nós precisamos passar por várias coisas na nossa vida. Por isso que lá em Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, as boas e as ruins. Para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque Deus tem um objetivo na nossa vida, é formar o Senhor Jesus Cristo em nós, para que um dia, quando o Senhor Jesus Cristo vier, nós possamos reinar com ele. Uma criança, o bebê, não pode reinar. Nós temos que ser maduros. Então, por isso que muitas vezes acontecem certas coisas na nossa vida que nós não entendemos. Mas o Senhor está forjando a imagem do Senhor Jesus Cristo em nós. Por isso que Jesus falou, cada um deve tomar a sua cruz e me seguir. Então, queridos, é mais ou menos isso, o livro de Isaías, são muitas coisas. Graças a Deus pela palavra da Fabiana, graças a Deus pelos versículos que a Aninha trouxe para nós também, nos ajudou bastante, e que o Senhor realmente possa ganhar a nossa vida através desse livro e dos outros que vêm posteriores, né? Eu gostaria de orar para a gente terminar e para a gente, então, fazer um desfecho. Senhor, nós te louvamos pela morte do Senhor Jesus Cristo por nós, mas ele não somente morreu, mas ele ressuscitou vencendo a morte. E eu te louvo, ó Deus, nós louvamos por esse livro de Isaías, que o Senhor permitiu que chegasse até nós, as nossas mãos, que esse livro, ó Deus, possa trazer transformação na nossa vida, que esse livro possa trazer uma vida nova em nossos corações, na nossa mente, em nome de Jesus. Eu quero agradecer pela vida das minhas irmãs, cada uma delas, que o Senhor possa mantê-las firmes, nos manter firmes, ó Deus, no estudo da Tua palavra e no conhecimento do Senhor. Nós entregamos mais uma vez esse tempo diante do Senhor, te louvando e te bendizendo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridas, na próxima aula, se Deus permitir, nós vamos fazer Jeremias e Lamentações de Jeremias. Da mesma forma, se alguém quiser cooperar com alguma coisa, é um tempo pequeno, de 10 minutos no máximo, né? 5, 10 minutos, você esteja à vontade. É bom que a gente possa participar disso, porque ajuda a gente a estudar, né? A gente entra mais, estuda mais, e é assim que a gente tem que fazer, nós nos ajudando uns aos outros, tá bom? Você pode falar no meu particular, ou pode falar no grupo também, com o que você gostaria de ajudar, de compartilhar. Deus abençoe a cada uma, tenha um final de semana muito feliz, cheio da graça de Deus, viu? Beijo, obrigada pela participação, pela atenção de todas, viu?